assunto de hoje vai ser ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico, tá? É a mesma coisa. A gente já comentou sobre isso em sala de aula. Eu só queria retomar um pouquinho com vocês isso, né? Vou mostrar aqui alguns recursos de segmento. Facilitar. Então, como se comporta, então, o nosso ciclo? É um ciclo que está no eixo cartesiano, né, no plano cartesiano, desculpa, e o eixo das abscissas, né, que é o nosso eixo X, ele passa a ser o eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas, que é o nosso Y, passa a ser o eixo dos senos, e toda vez que nós representamos um valor de um ângulo, né, seja em graus ou em radianos, ele vai ter um resultado, né, quando ele encontra o círculo de valores de seno, cosseno e tangente, né? Então, o que eu tenho é uma reta aqui, tá? Ela é perpendicular ao eixo dos cossenos e ela é secante aqui, ela passa por um ponto, encontra um ponto na circunferência, tangencia a circunferência. Então, ela passa por um ponto aqui na circunferência. Toda vez que eu quero marcar um ângulo, no caso que eu vou colocar o 30 graus, né, como referência, eu sei que o raio ele vai ser de uma unidade. O círculo ele é construído com uma unidade com um raio de uma unidade. Quando eu coloco o círculo no círculo, o ângulo, tem aqui um marcador. A partir desse ângulo, eu vou encontrar um valor para cosseno. Vou encontrar um valor para seno. E vou também encontrar um valor aqui para tangente, tá? A questão são os valores. Então, nós já temos uma tabela, a gente já viu a construção, já sabe quais são esses valores. Então, quando nós construímos 30 graus no círculo trigonométrico, nós vamos ter um cosseno de raiz de 3 sobre 2, um seno valendo meio e uma tangente que eu encontro no prolongamento dessa marca do ângulo de 30 graus, né? Ela extrapola aqui e encontra o eixo das tangentes na posição raiz de 3 sobre 3. Então, 30 graus, vamos ver lá no quadro, tem o quadro pronto para vocês, tá aqui. 30 graus é π sobre 6. Vamos lembrar como eu sei que é π sobre 6? Porque π é 180, se eu quero 30, então eu divido π por 6. Então, π sobre 6 radiano. No meu círculo trigonométrico, eu tenho lá seno valendo meio, cosseno valendo raiz de 3 sobre 2. E se você lembrar também da relação, a gente tem que a tangente de um ângulo, né? A tangente de um ângulo é a divisão de seno por cosseno, esse mesmo ângulo. Então, se eu dividir aqui meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou encontrar esse valor, tá ok? Vamos lá. E aí eu vou poder fazer a mesma coisa com os demais ângulos. A gente conhece já os ângulos notáveis,
já é uma coisa que nós conhecemos, né? Eu vou melhorar aqui. Aqui não tem... Vou fazer um quadro completo. Apesar da gente ver um pouquinho de tangente depois. Então, quadro aqui. Rapidinho. Aqui é a nossa tangente de x. Então, qual seria a minha tangente para x com 0 graus? Vamos começar no zero. No zero, eu tenho seno 0, porque não tem altura, olha, ele está aqui no 0 graus. Cosseno 1, que é a distância da origem até aqui a borda da circunferência. Então, a gente sabe que o raio é 1. E a tangente não tem altura, então a nossa tangente vai valer 0. Tá? Então, a nossa tangente vai valer 0. Trinta graus, ela encontra aqui, vou trocar. Ela vai encontrar seno meio e cosseno raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. A gente vai lá. Então, o nosso aqui é raiz de 3 sobre 3. Se você lembrar, a gente tem a musiquinha e tudo mais, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e a raiz depois. Então, a construção gráfica, a construção da tabela, nada mais é do que os valores que a gente encontra aqui no nosso gráfico, tá? 30, 45, 60. E a tangente, a gente tira da divisão deles. Então, eu sei que raiz de 2 por raiz de 2 dá 1, né? Coisas iguais divididas dá 1. E aqui, quando eu dividir, eu vou encontrar a raiz de 3. Então, os ângulos notáveis que a gente usa normalmente, é o 30, 45, 60, eles saem com esses valores, porque nós temos um círculo que gera esses valores para a gente, né? Então, graficamente, eu consigo visualizar esses valores. Agora, e quando estão no eixo? Né? A gente vai ver aqui. Quando os ângulos estão sobre o eixo, como a gente vê essa representação para seno, cosseno e tangente? Aqui, de novo, está só seno e cosseno. Eu já estou ampliando para tangente, tá? Então, no zero, a gente já viu que o seno é 0 e o cosseno é essa distância daqui. Vamos marcar aqui para facilitar. Vou pegar um maior. Então, essa distância aqui é o cosseno, né? Horizontal cosseno, vertical é o seno. Quando eu tenho 90 graus, então o ângulo está aqui em cima, eu não tenho distância para cosseno, então não tem variação em cosseno. Eu vou ter variação só no seno. Então, meu seno é 1. De novo, por que 1? Porque o círculo trigonométrico, ele tem raio 1 para a gente, tá? Quando eu tenho 180 graus, quer dizer, o ângulo está desse lado. Essa distância é menos 1. Na realidade, a distância é 1, mas a gente vai registrar como menos 1 porque a gente está usando o plano cartesiano como referência, então está do lado esquerdo da origem negativo. E 270, a mesma coisa. Ele está aqui embaixo, ele não tem variação em x, né, porque ele está aqui na origem,
mas ele tem posição -1 para 270, porque ele está aqui no eixo na parte inferior. De novo, acima positivo, abaixo negativo. E o 360, ele tem a mesma característica do zero, porque ele está na mesma posição de zero. Então, quando a gente vem para o quadro, para completar o quadro da volta completa, então a gente começou lá no 0, o 90, né, ó, 1 e 0, 180, 0 menos 1, 270, menos 1 e 0, e 360, 0 e 1. Quando eu pego para calcular a tangente é 1 sobre 0. E 1 dividido por 0, não existe essa divisão. Por quê? Porque nós não podemos dividir por 0. Vamos observar isso lá no gráfico. Então, o 30 está aqui, eu encontro um valor. O 60 está aqui, eu encontro um valor. Perdão, 45. O 60 está aqui, eu encontro o valor. Se eu subir um segmento aqui em 89,9 e fosse, como essas retas têm condição de ser o que a gente chama de concorrentes, porque em algum momento essa reta aqui, né, como eu digo sempre lá no infinito e além, ela vai cruzar com a reta tangente, porque ela tem uma pequena inclinação tendendo ao eixo das tangentes. Então, ela vai encontrar. O que não vai acontecer com o 90 graus, porque o 90 graus é exatamente uma reta paralela ao eixo das tangentes. Então, se ela é paralela, elas não vão se encontrar, né? Elas vão para o infinito e além e não vão se cruzar. Essa é uma colocação que eu faço agora. Existe uma discussão sobre isso para nível superior, tá? Quando você vai fazer matemática, engenharia, isso aí existe algumas outras colocações a respeito dessa questão das paralelas, tá? Mas para nós hoje, eu sei que elas não vão se cruzar, então não existe um resultado para tangente de 90. E é por isso que quando você vai calcular, a própria aritmética, né, a própria continha, ela já demonstra que não existe tangente, porque não existe divisão. Diferente de 180. 180 é 0 dividido por -1. E 0 dividido por qualquer valor é 0. Então, vamos lá de novo. Eu estou aqui no 180, e se eu quero saber a tangente está exatamente sobre o eixo aqui, né? Então, quando eu encontro a reta tangente e eu estou sobre o eixo, o valor é 0. Então, 360, 0, 180, todos terão tangente 0, porque estão no eixo dos cossenos, né? Está no eixo das abscissas. Então, aqui o 360 também é 0, que é 0 dividido por 1. E aqui em 270 a gente também vai observar que não existe tangente para 270, porque 270 e 90 estão no mesmo eixo. Então, 270 e 90, né, vamos pegar aqui, vai ser aquele eixo exatamente paralelo ao das tangentes, logo não vai existir um valor para tangente, tá bem? Então, recapitulando, círculo trigonométrico, ele tem 360 graus, ele tem um raio de 1, né, para nossa referência, e a partir daí, cada ângulo, quando calculado dentro do círculo, ele vai ter um valor para seno, cosseno e tangente, tá bem? E aí as relações deles estão nessa pequena tabela que a gente construiu aqui. A primeira parte dos ângulos notáveis a gente já conhecia, já sabia, né? Que é até o mais usual, pela musiquinha e tudo mais. Agora, a segunda parte é onde eu tenho os ângulos sobre os eixos. E aí eu tenho essas relações de 1, 0, -1 ou não existe, tá bem?